Bom dia, irmãos. Dando continuidade às aulas do CETEB, no livro dos profetas, nós hoje estaremos falando sobre o livro do profeta Joel. Daqui a pouquinho estaremos começando essa aula. Não perca! Meus irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui, dando continuidade às aulas do CETEB, continuando com os livros dos profetas aí. Nós hoje iremos falar sobre o livro do profeta Joel. Só que antes de nós começarmos, nós iremos pedir orientação a Deus e pedir que Ele venha com seu Espírito Santo a ministrar essa aula para nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, que mais uma vez eu posso estar aqui contigo, ó Pai, para aprender, ó Pai, da Tua Palavra, Senhor. Olha por todas aquelas pessoas, ó Pai, que irão ouvir essa palavra, ó Pai, todos aqueles que direto ou indiretamente estão envolvidos, ó Pai, nesses ensinos, ó Pai. Cuida de cada professor, cuida do nosso pastor, cuida daqueles irmãos, ó Pai, que têm se dedicado a estudar a Tua Palavra, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, realizando a Tua obra na vida deles, ó Pai. Faz, ó Pai, conforme a necessidade de cada um, ó Pai. E acima de tudo, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Ó meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te peço, ó Pai, para aqueles que estão passando por alguma necessidade, ó Pai, para aqueles que estão passando por enfermidade, ó Pai. Vai olhando, vai curando, ó Pai. Vai tirando, ó Pai, essa enfermidade, ó Pai. Olha por aqueles, ó Pai, que estão neste momento também passando por um momento, ó Pai, de dificuldade psicológica, ó Pai, espiritual, que o Senhor também esteja ali, ó Pai, realizando a Tua obra na vida deles, ó Pai. Neste momento, ó Pai, entrego minha vida em Tuas mãos, ó Pai, que eu seja um instrumento, ó Pai, mas que quem fale, ó Pai, seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, que eu não atrapalhe o Teu agir aqui hoje, nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Bom, meus irmãos, bom dia. Nós então iremos para o livro do profeta Joel, né? Dando continuidade aos estudos dos livros proféticos. Hoje nós iremos falar, então, como eu falei, sobre o livro de Joel, né? E é um livro que tem somente 3 capítulos. É uma leitura rápida, é uma leitura tranquila que você pode fazer. Eu aconselho que faça. Mas o estudo aqui panorâmico que nós teremos aqui e mais a leitura que eu tenho certeza que você fará, eu tenho certeza que você vai ter uma boa compreensão desse livro, né? O Joel, então, né, ele é de descendência sacerdótica. O pai dele era Petuel. Logo no início do livro ele fala sobre isso, né? A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Então ele começa o livro falando sobre a praga dos gafanhotos, né? A praga dos gafanhotos, você olha assim, poxa, algo assim parece muito irregular, mas você pensa bem, para uma sociedade agrícola, né? Uma sociedade que basicamente sua economia estava firmada na agricultura, toda a economia, toda a parte de laboral, tudo girava em torno da agricultura, né? E os gafanhotos, quando vêm, é uma praga, ele arrasa tudo, né? Ele acaba com tudo. Então você imagina o desespero de um camponês, daquelas pessoas que viviam do campo realmente, aqueles que plantavam, que tinham que colher, e de repente vem essa praga e arrasa tudo, come tudo. Se você for ler, né, aqui o capítulo 1 do livro, ele fala que não sobrou nada. Nada. Então, a gente vai indo para o livro, ele fala assim que o livro a gente pode dividir ele em 2 partes, né? Os 2 primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles narram essa terrível invasão de gafanhotos que devasta a plantação do país. E diante disso, Joel pede a participação de todos, profetas, sacerdotes, do povo, com arrependimento e jejum geral, para poder suplicar a Deus que afaste a catástrofe, né? Então, os judeus acreditavam que toda a catástrofe estava ligada a pecado.
E nesse caso aqui era realidade, era verdade. O povo estava em pecado. Então aquilo ali era Deus pesando a mão deles sobre a nação para que eles pudessem se arrepender. Joel então ele chama o povo, convoca o povo para que eles façam jejum e orações, suplicando a Deus que aplaque aquela praga, que tire aquela praga, que ele remova a praga, né? Se a gente continuar no livro, ele fala que a liturgia de penitencial permite caracterizar que Joel era um profeta cultual, ou seja, ele participava do culto, né? Deus demonstra a sua misericórdia na sua libertação da praga e as bênçãos para uma nova plantação após essa jejum e orações, né? Deus tem misericórdia, né? Os dois últimos capítulos, né, descrevem o julgamento de Deus sobre a nação e a vitória final, né, de Deus sobre os inimigos da nação. Continuando no livro, a gente vai ver que o nome de Joel ele significa o Senhor é Deus. Então, através desse profeta, podemos ter uma noção ainda mais clara do quanto o Senhor de fato é Deus, né? Ele tem o domínio sobre a natureza, ele tem o domínio sobre o governo humano. Se a gente for ver aqui nessa parte, a gente vai ver que além da praga dos gafanhotos, nós tivemos ali uma grande seca. E também, devido à seca, nós tivemos também muitos incêndios. Então isso agravou ainda mais a situação, né? Então, quando o povo clama a Deus, é porque eles têm certeza que Deus ouvirá e aplacará a catástrofe, né? A profecia do Joel foi marcada, então, como eu falei, por uma praga de gafanhoto que destruiu a colheita. A fome foi uma consequência, né, lógica da situação. E no capítulo 3 ele fala sobre o dia vindouro do Senhor, né? O profeta interpreta a calamidade como uma visitação do juízo de Deus, né? Esse livro também, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vai ver uma passagem que a gente lembra logo de cara de Pentecostes, né? Quando é derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? E Pedro, então, ele sai e faz a sua primeira pregação e ele prega justamente sobre o livro de Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Então, o profeta Joel ele é considerado o profeta do dia do Senhor, o profeta do derramamento do Espírito Santo. O propósito do livro, aqui, ele fala que aproveitasse de uma ocasião calamitosa na vida do reino do sul, que ele está em Judá, né? Se a gente for lembrar, logo após a morte de Salomão, se dividiu em dois reinos, né? Israel se dividiu em dois reinos. Israel ficou no norte e Judá no sul, né? As 10 nações no norte e as 2 nações no sul, Judá e Benjamim no sul. Então, aqui o profeta Joel ele está ministrando a Judá, né? Onde os gafanhotos e a seca e o fogo trouxeram prejuízos incalculáveis, né? A nação. O profeta Joel anuncia o dia do Senhor em que conhecerá claramente o poder da sua ira e conclama o povo a converter-se enquanto é tempo. É chamado de conversão, converter, né? Voltar atrás, né? Então o texto desse livro apresenta duas fases bem distintas da mensagem do profeta. A primeira delas vai do capítulo 1 até o versículo 2, 27. Aqui ele fala de 3 calamidades reais e históricas que a nação está atravessando, né? Como eu já falei, a praga de gafanhotos, a seca e o fogo, né? Os incêndios. Então você tem aqui um equilíbrio ecológico, né? Uma nuvem de gafanhotos invade o país e assola toda a agricultura. A gente tem um outro desequilíbrio ecológico, uma grande seca afetando profundamente a pecuária e a agricultura. Como eu falei, a nação de Judá era uma nação extremamente agrária, agrícola. Eles viviam da sua colheita e da criação de gado. Basicamente um rebanho de ovelhas, de cabras. Então tudo isso estava se perdendo porque você não tinha o alimento nem para o povo e muito menos para os animais, né?
Então, tudo isso estava sendo perdido. E ainda por cima tinha os focos de incêndio que complementavam a calamidade, né? Devido à seca, o campo está muito seco, ressecado, os incêndios acontecem, às vezes incêndios espontâneos. Então isso também causa muita dificuldade para o povo. Então essas calamidades, elas prenunciam o dia do Senhor, conforme Joel fala, né? Ele fala em 2:11, né? Que virá por meio de um exército enorme, que irá associar a terra, né? Que irá assolar a terra, né? Ele compara os gafanhotos a um grande exército que virá e assolará toda a terra, né? Isso poderia ser até um prenúncio do que virá futuramente, ou viria futuramente a nação, né? Todavia, porque o Senhor prefere salvar ao invés de punir, um apelo tocante e profundo é feito ao povo no sentido de que se arrependa, né? Toda vez que aparece um profeta é porque Deus está chamando ao arrependimento. Deus chama seu povo ao arrependimento. Deus não tem prazer em nos punir. Ele quer que o povo se arrependa, confesse seus pecados e os deixe e volte para Ele. Então, um dos grandes objetivos aqui em Joel, no livro, é chamar o povo ao arrependimento, que o povo deixe os seus pecados e volte para Deus. Continuando no livro, ele fala que o apelo para que esse arrependimento se manifestasse de modo real e nacional parece ter surtido grande efeito, né? Porque como consequência vem as promessas de restauração a seguir, né? A gente continua lendo o livro, a gente vai ver que logo em seguida vem as promessas de restauração, a punição das nações inimigas. O povo, apesar de toda a calamidade, o povo sendo restaurado, redimido e salvo por Deus. A segunda fase, que vai do 2:28 até o final do livro, que é 3:21, né? Passada essa fase da história do povo de Israel, particularmente Judá, o Senhor fez uma nova promessa de restauração, ainda maior do que tinha feito inicialmente, né? A do derramamento do seu Espírito, lá em 2:28 a 32. Vamos pegar essa parte aí, que essa parte é interessante para a gente. Como eu já falei, foi o discurso de Pedro, logo em Pentecostes, né, depois do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, né, e todas as pessoas que estavam naquele ambiente. Ele saiu porque o povo começou a dizer que eles estavam embriagados, né, dizendo que eles estavam não procedendo de forma correta. Pedro sai então e faz o seu primeiro discurso, né? E ele faz justamente em cima de Joel 2:28 a 32, que fala assim, né? E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. Então, há aqui uma grande promessa do derramamento do Espírito de Deus e da salvação do povo. Aqui eu gostaria de abrir uma brecha aqui para falar um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo, né? Algumas pessoas falam, aqui que veio se tocar. Não, nós temos outras passagens ao longo da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo. Se a gente for lá em Números, deixa eu ver aqui, o Moisés, em Números 11:29, pode pegar do 25, Números 11, a partir do capítulo 25 até o 29,
nós veremos que o derramar do Espírito de Deus, ele já ocorria na época de Moisés, né? Então, se a gente for lá, ó, a palavra de Deus fala o seguinte, 11:25, o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido à tenda. Mas não tinham ido à tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Ao que Moisés respondeu, né? Você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então, Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Então, aqui já ocorreu aqui o derramado do Espírito de Deus também naquela época. Moisés estava sobrecarregado, ele chega para Deus, expõe-os para Deus, e Deus então chega para Moisés e fala, Moisés, vá até o seu povo, escolha 70 líderes, 70 homens que possam ser líderes e os traga até a tenda, que eles então passarão a te auxiliar, né? Eu derramarei do meu Espírito sobre eles, e eles passarão a te auxiliar com essa tarefa, né, de levar o povo até a terra prometida. Então eles chamam 70, dos 70, 68 comparecem, né, Eldade e Medade não, continuam no acampamento, é derramado o Espírito, aqueles homens profetizaram naquele momento, mas depois não profetizaram mais. Entretanto, Eldade e Medade continuaram com o Espírito e continuaram profetizando, né? Então a gente vê que aqui em Joel está se cumprindo aquilo que Moisés, na realidade, profetizou lá atrás. Quem dera que todo o povo de Deus, né, a continuidade da promessa, perdão, que todo o povo de Deus viesse sobre ele o derramar do Espírito de Deus, e todos eles profetizassem. Então a vontade é que todos nós pudéssemos ser profetas também. E daqui a gente tira também uma lição, né, que às vezes a gente sobrecarrega muito os nossos líderes, né? Às vezes a gente sobrecarrega o nosso pastor, às vezes a gente sobrecarrega a nossa liderança, porque a gente acha que somente eles é que tem que fazer, que tem que trabalhar na casa do Senhor, né? E nós às vezes nos encolhemos e nos contentamos em ficar ali sendo servidos, né? Mas a palavra do Senhor nos chama a sermos servos. Nós temos que ser servos, nós temos que servir. Nós temos também que auxiliar os nossos líderes, o nosso pastor, a nossa liderança, para que eles também não fiquem sobrecarregados. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos declara que nós também somos profetas, nós também temos que profetizar, nós temos que ir falar para as pessoas. No tempo que nós estamos vivendo, nós temos que pregar, nós temos que também falar para as pessoas do amor de Deus, que há esperança. Em momentos com os quais nós estamos vivendo, nós temos que espalhar esperança e não espalhar a desesperança, não ficar tirando das pessoas aquele momento de serenidade, né? Às vezes a gente, ao invés de abençoar, a gente amaldiçoa. Então, meu irmão, tome cuidado, seja profeta, não seja alguém que amaldiçoe a vida dos outros. Vamos levar esperança, vamos levar a palavra de Deus. Voltando para a lição de Joel, né? Se a gente for ver a continuidade do livro de Joel, o período evangelístico parece culminar com uma atuação especial de Deus sobre Israel, a igreja, né?
quando todas as nações que fizeram mal a Israel, os judeus passaram a ser julgadas em um julgamento especial e sofrerão as devidas consequências do seu pecado, né? A gente vê que o Senhor, ele além de restaurar Israel, ele vai também fazer com que as outras nações que fizeram mal ao povo sejam castigadas. Aqueles que não aceitarem a Cristo serão castigados, irão para o fogo eterno, né? Então no capítulo 3 ele começa com o julgamento das nações, né? Ele fala assim: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei, por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal, né? Vou tirar dos lugares para onde vocês o venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles o venderão à distante nação dos sabeus. E assim disse o Senhor. Então o Senhor, além de restaurar Judá, ele promete que irá punir aqueles que fizeram mal ao seu povo, né? Então não adianta mentir, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Às vezes a gente quer pegar e esconder os nossos pecados. A gente pode esconder de homens, a gente pode esconder até do nosso cônjuge, a gente pode esconder de todas as pessoas à nossa volta, mas de Deus a Deus a gente não engana, não adianta. No final ainda tem uma bênção aqui no livro de Joel, em que ele fala: bênção para o povo de Deus. Lá no versículo 3:17 ele fala assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naqueles dias os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão águas correntes. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoará, não será perdoada, e eu não as perdoarei. O Senhor habita em Sião. Perdão, a sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então é a bênção final do livro de Joel, né? E aqui ele traz um destaque sobre o Edom, né? Edom, na realidade, eles são descendentes de Saul. São descendentes, são como parentes do povo judeu, né? Daquele Judá, né? Porque eles eram como se fossem primos de Israel, mas eles fizeram mal também ao povo. Devido a esse mal, eles também serão castigados, e porque eles também não aceitaram, né, a palavra de Deus. Então Joel, um homem que chama seu povo ao arrependimento, um profeta que é levantado para chamar seu povo ao arrependimento.
a deixar seus pecados, a mostrar que Deus é misericordioso. Às vezes a gente enfrenta dificuldade, irmão, porque é necessário que a gente acorde. Às vezes a gente tem que levar uma sacudida, vamos dizer assim, para acordar, né? Nós vivemos um tempo de pandemia, em que muitos, né, estão aí passando pelo vale do sofrimento, porque é complicado. Às vezes você ficar sem recursos, às vezes é complicado você ficar dentro de sua casa praticamente preso, sem poder sair. Em alguns casos, algumas pessoas não podem sair. E isso ocasiona uma dificuldade tremenda para muitas pessoas. Algumas pessoas com problemas psicológicos, outras pessoas com problemas de saúde, pessoas que estão aí passando, às vezes, por medo, né? Então, meus irmãos, vamos ser bênção, vamos levar bênção às pessoas. Vamos chamar as pessoas para conhecer a Deus, a palavra do Senhor. Vamos abençoar. Vamos fazer que nem Joel, né? Vamos levar palavras de esperança. Chamar aqueles que estão distantes de Deus de volta para casa, né? De volta para Deus. Vamos levar a eles, mostrar a eles que Deus é misericordioso, que Ele deseja restaurar a aliança dele com Deus. Então, meu irmão, nessa manhã, eu quero deixar para você essa palavra. Deus é misericordioso. Te agradeço e vamos orar então para encerrar mais essa manhã de estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, podermos ouvir a Tua palavra. Te agradeço porque o Senhor, Pai, pôde nos falar, pôde nos mostrar, ó Pai, que a sua misericórdia é infinita, ó Pai. Que o Senhor está disposto, ó Pai, a nos acolher a qualquer hora, ó Pai. Ó, meu Deus, visita aqueles que estão passando, ó Pai, neste momento por alguma dificuldade, Senhor. Olha por aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, ó Pai, angústias, ó Pai, dentro de sua alma, das suas mentes, dos seus corações, ó Pai. Chega ali, ó Pai, e restaura, ó Pai, essas vidas, ó Pai. Tira todo medo, tira todo aquele pensamento ruim, ó Pai, que tem, ó Pai, tomado conta de muitas, ó Pai. Ó, meu Deus, olha pela nossa cidade, ó Pai, olha pelo nosso país, ó Pai. Restaura, ó Pai. Faz de novo, ó Pai, com que possamos, ó Pai, estar, ó Pai, podendo, ó Pai, sair de nossos lares, podemos ir trabalhar, podemos, ó Pai, estudar, podemos, ó Pai, virmos à igreja, ó Pai, nos reunir, ó Pai. Ó, meu Deus, livra-nos de todo mal, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai, dos pecados, ó Pai, que não podemos por nós mesmos, ó Pai, abandonarmos, ó Pai. Somente Tu, ó Pai, é que pode, ó Pai. Ó, meu Deus, te agradeço por tudo, pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelo nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai. E que o Senhor continue levantando irmãos e irmãs, homens e mulheres, ó Pai, para que possam, ó Pai, também encerrar fileiras conosco, ó Pai, e levar a Tua palavra onde é necessário, ó Pai. Te agradeço, porque mais uma vez o Senhor, ó Pai, esteve comigo aqui, ó Pai, com cada irmão, ó Pai, que irá ouvir essa palavra, ó Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém.